Oi, eu sou a Jessie e sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente, algo que eu quero testar com vocês e, enfim, ver se vocês gostam, se vocês acham legal. Eu queria gravar algo que não saísse muito, enfim, do que eu já gravo aqui, né, que são vlogs. E aí eu tava buscando ideias e eu achei a ideia de gravar um Girls Talk. E aí, pra trazer esse primeiro tipo de vídeo aqui pro canal, primeiro demais, eu espero, porque é algo que eu quero muito gravar e eu espero que dê certo. Esse Girl Talk vai ser sobre... Fugiu a palavra, meu Deus do céu. Vai ser sobre resgatar hobbies. Ou, mais especificamente, sobre como eu resgatei o meu hobby de escrita, porque é uma coisa que tá muito na minha cabeça agora e que eu acho que vai ser bem legal falar. Pra começar com... Não consigo falar. Pra contextualizar... Saiu agora, saiu. Pra começar a contextualizar toda essa minha vontade de escrever, esse amor que eu tenho pela escrita, eu vou contar como que eu comecei a escrever. Basicamente, eu comecei a escrever quando eu tinha 12 anos. Eu comecei a escrever uma historiazinha bobinha que lembrava muito Cinderela. Ai, gente, era um horror. Não sei porque eu estou autocobrando a minha eu de 12 anos. Eu só tinha 12 anos. Basicamente, foi uma coisa muito natural pra mim, porque é uma coisa que já tá na família, sabe? Esse lado mais artístico é uma coisa de família já, sabe? Desde que eu era pequenininha, eu sempre fui incentivada a ler muito, porque, enfim, minha mãe escreve. E minha mãe escrevia, porque o meu avô escrevia, escrevia muitos poemas, muitas poesias, ele era poeta. E aí a minha mãe já escrevia, então nisso, entendeu? Eu peguei incentivo, eu vi ela escrevendo e tal. E quando tinha uns 12 anos eu tive essa ideia na minha cabeça e falei, quero escrever. E eu comecei a escrever. E como eu falei, eu sempre era incentivada a ler bastante. Eu lembro que quando eu saí do prezinho pra prezinho, eu não sei se chamam assim ainda, ou se era uma coisa do lugar onde eu morava, eu sempre chamei de prezinho, mas eu não sei como é que chamam em outros lugares. Eu não sei de verdade, depois eu vou dar uma olhada, mas é que eu chamo de prezinho, eu espero que dê pra entender. Depois que eu saí do prezinho, chegando, eu ia entrar no primeiro ano e eles deram a listinha, né? A escola deu a listinha de materiais que tinha que comprar. E eu acho que isso não era obrigatório, era uma coisa mais pra, enfim, ter ali na sala e tal, e incentivar os alunos a lerem. Mas tinha um item que era comprar um livrinho de história de criança e levar pra escola pra ficar lá, pra todos os alunos lerem. E foi aí que eu ganhei meu primeiro livro. Eu ganhei esse livrinho do meu avô que era... Não lembro direito do que é, não lembro direito o título, mas eu lembro direitinho da capa. Era uma capa marrom, meio marrom nas bordas, assim, com um fundinho todo de fazendinha e tinha um cavalo na frente. Foi quando eu aprendi a ler, inclusive eu aprendi a ler por causa desse livrinho. E isso foi antes de entrar no primeiro ano. Eu já tava aprendendo a ler, entendeu? Tipo assim, eu li alguma coisinha, mas eu não conseguia ler totalmente de fato. Tipo, ai, não sei. Perdão, eu sou horrível explicando. Mas enfim, eu aprendi a ler de fato quando eu peguei esse livrinho pra virar as páginas, enfim. Foi acontecendo ali. Já peguei muito esse livrinho, era o meu primeiro livro, então eu fiquei muito, muito feliz. E aí, cara, eu lembro que eu não sei direito. Óbvio que faz muitos anos e eu não vou lembrar, assim, certeiro. Mas acho que faltavam uns dias para as minhas aulas começarem, 1 ou 2 dias, não sei direito. Aí eu acho que eu tava arrumando meus materiais pra ir pra escola. Eu só sei que eu abri um berreiro. Eu comecei a chorar. Porque eu não queria deixar o livro na escola, eu queria que ele ficasse comigo. Eu não queria que o meu livro estivesse na escola pra todo mundo pegar e ler. Eu não queria de jeito nenhum, eu comecei a chorar.
Porque assim, eu não lembro, mas eu acho que o livro ia ficar lá e pronto, ele não ia voltar pra mim, entendeu? Ele ia ser para os alunos no geral, e eu queria que ele fosse meu. Eu não queria que ele fosse pra lá, eu fiquei muito triste, eu chorei muito. E aí eu chorei tanto que meu avô falou, ah, se você quer ficar, então fica com você e pronto, é isso. Aí eu fui toda empolgada, escrevi o meu nome no livro e ele ficou pra mim, ficou por isso mesmo, eu não levei livro nenhum. E aí, nesse meio tempo, eu fui pegando o costume de ler mais. Não tanto assim também, mas, enfim, eu era incentivada a ler e eu gostava de ler desde pequenininha, enfim. Eu não lia pra caramba, nossa, mas eu lia, sabe? Como eu falei, quando eu tinha 12 anos, eu comecei a escrever, de fato, a tentar escrever alguma coisa. Eu não me recordo direito, mas esqueci o que eu ia dizer. Eu sei que em algum momento eu parei de escrever esse livro, não me deu mais vontade de escrever. Eu acho que eu não gostei tanto assim dele. Aí passou mais um tempinho, eu tava passando por uns momentos muito difíceis na escola e tal. E foi nesse momento que eu entrei pro fandom do BTS. Eu virei ARMY e uma coisa levou a outra. Aí você me pergunta, nossa, Jéssica, mas o que tem a ver você ter voltado a escrever com você ter virado ARMY? Eu descobri o Wattpad em 2018. Eu tinha já 14 anos. Aí eu comecei a escrever fanfic de cookie. E assim, vou ser bem sincera, eu escrevia de um jeito meio porco, sabe? Mas escrevia. Ai, gente, eu não gosto de lembrar das minhas fanfic que eu escrevia lá quando eu tinha essa idade, porque desculpe aos leitores, inclusive, que liam a fanfic e gostavam. Porque assim, não é como se. Nossa, entendeu? Intancável, não dá pra ler. Teve uma época que sim, não dava, era, de fato, não dava pra engolir, não dava pra ler. Mas depois eu fui melhorando um pouquinho mais. E assim, a história era interessante. Mas ainda assim, aproveitando já esse gancho, desculpe aos meus leitores por ter abandonado a fanfic, por ter arquivado ela e pelas inúmeras vezes que eu apareci dizendo que estava ocupada com a escola ou que eu sumia porque eu não estava conseguindo escrever. E aí, nessa época que eu voltei a escrever, foi quando eu realmente me apaixonei pela escrita. Eu gostei muito, eu gostava muito de escrever. Mas como eu falei, era meio, sabe, meio duvidoso. Assim como as coisas que eu comecei a ler eram meio duvidosas. Mas eu gostava muito, entendeu? Era uma coisa que me distraía das coisas que eu estava passando e me ajudava. Me ajudava a organizar esse monte de coisa que estava na minha cabeça. De alguma forma, eu fazia isso escrevendo essas histórias. E aí, como eu falei, eu não estava num momento legal. Então, teve uma hora que isso realmente piorou. Eu entrei num estado de depressão muito, muito ruim. E aí, a minha cabeça, sabe, ficou uma bagunça. E uma bagunça, assim, que nem escrever eu tava conseguindo. Eu não abandonei só o hobby da escrita, mas eu abandonei vários hobbies. Não que nesse meio tempo eu tenha parado totalmente. De vez em quando eu escrevia, mas demorava muito. Até por isso eu pedi desculpa aos meus leitores aqui, porque eu demorava demais pra postar capítulo. E assim, eu tinha um problema também que eu achava que pra mim escrever, eu tinha que escrever capítulo por capítulo na ordem. Eu não pulava, eu não, sei lá, às vezes eu escrevia um rascunho, porque vinha um negócio na cabeça e aí eu ia lá e escrevia, normal. Mas eu ficava nessa de achar que não podia pular capítulos de jeito nenhum, sendo que beleza, não tem problema algum eu ir lá, sei lá, tô no capítulo 2 e pular pro 15 porque me veio na cabeça o capítulo 15. Não tem problema, mas na minha cabeça do meu eu de 14, 15 anos tinha assim muito problema. Por algum motivo eu não fazia isso, eu não pulava capítulo, eu escrevia tudo na ordem. Aí muitas vezes eu travava e eu ficava ali, sabe? Eu não saía disso. E aí, como eu falei, chegou um momento que eu perdi esse ânimo até pra escrever. Eu não estava escrevendo nada direito. Eu escrevia uma coisinha ou outra, mas parava até eu deixar de vez. E assim, pra mim deixar de vez, não faz tanto tempo, talvez uns 2, 3 anos. Uns 4 no máximo, eu acho que não faz tanto assim também. Mesmo quando eu fiquei melhor,
Foi um hobby que eu não resgatei, assim, logo de cara, sabe? Teve vários outros hobbies que eu fui resgatando primeiro, aos pouquinhos. Foi uma coisa que foi vindo devagar. Aí, como que aconteceu pra mim, de fato, voltar de vez? Vou fazer uma menção aqui à minha amiga, a Vivi, porque a Vivi foi parte disso. Então, muito obrigada, Vivi, você é linda. Te amo. E ela estava me recomendando ler Hipótese do Amor, ela gosta muito, e aí ela tava falando muito pra mim ler. E chegou uma hora que eu fui lá pegar o livro pra ler, mas aí eu queria ler uma coisa mais levinha, e aí eu peguei, finalmente, Hipótese do Amor pra ler. E, cara... Ai, eu te amo, Ali. Eu te amo, porque foi esse livro que me deu inspiração pra voltar pra escrever, sabe? Porque é o tipo de livro que eu amo ler. Eu amo esse tipo de romance. Eu fui ler, eu gostei tanto, tanto. Eu me apaixonei muito por esse livro. Só é algo que eu gosto muito de ler. É algo que eu gosto muito de escrever. É esse tipo de romance que eu gosto de escrever. Não que eu goste de escrever só esse tipo de livro, mas é o meu tipo de livro favorito pra escrever, sabe? Um dos meus favoritos pra ler também. É esse romance mais puxado pro clichê, sabe? Eu amo muito. Aí veio um plot na minha cabeça que envolvia o Draco, porque eu gosto muito de Harry Potter. Então veio uma fanfic do Draco na minha cabeça, só que fora do universo de Harry Potter. E eu simplesmente, assim, do nada, eu tinha parado de escrever totalmente. E do nada eu só peguei, abri o Docs e comecei a escrever. Foi, tipo assim, uma coisa muito, sabe, instantânea. Gente, sério, eu fiquei tão feliz. Isso era ali, mais ou menos, na metade de 2025. Ou um pouquinho antes disso. Um pouquinho antes, eu acho. Um pouquinho antes. E aí, quando eu vi, eu já tava, assim, completamente imersa na história que eu tinha criado. Meu Deus, ia falar igual o Cebolinha. A história que eu tinha criado. Eu abri o Notion e eu já tava pesquisando várias coisas, anotando várias coisas. Simplesmente foi surgindo uma montanha de ideias na minha cabeça. Ainda assim, não fui direto voltando a escrever e, enfim, continuando sem parar. E aí, esse ano, faz uns dias, eu voltei realmente a escrever sem parar. Eu tô, assim, muito animada, eu tô me sentindo muito bem, eu resgatei totalmente esse amor que eu tenho pela escrita. Inclusive, essa fanfic do Draco que eu falei, eu já postei ela e eu tô postando, assim, vários capítulos porque, assim, eu tô escrevendo muito rápido. Tá fluindo de uma maneira muito mais fácil, porque, obviamente, não sou mais aquela Jéssica de 15, 14 anos. Eu já tenho 22 anos e, enfim, fui amadurecendo, fui me conhecendo melhor. E eu acho que isso tudo ajudou muito nesse processo, sabe? Eu tenho outra cabeça e agora eu gosto muito mais daquilo que eu tô escrevendo. Eu amo aquilo que eu tô escrevendo, sabe? Não é mais uma coisa jogada, assim, que nem eu fazia naquela época. E assim, eu senti tanta falta desse processo de escrever uma coisa nova. Tá sendo muito legal fazer tudo isso. Eu espero um dia poder transformar em original, mas no momento é uma fanfic. Ela, assim, é aquele tipo de romance que eu amo demais, que eu falei. É Enemies to Lovers, que eu adoro Enemies to Lovers. É cheio de tensão. Eles são, inclusive, colegas de quarto, porque, gente, eu não sei porquê, eu tenho uma certa obsessão com essa coisa de história de colegas de quarto. Eu adoro romance que começa com roommates. Eu não sei porquê. Desde os meus 14, 15 anos, porque fanfic tipo, que eu escrevia quando eu tinha uns 14, 15 anos. De roommate. Agora, de fato, eu posso dizer que eu voltei a escrever. E, assim, não tem nada mais gratificante que você voltar a fazer uma coisa que você gosta tanto, assim, de verdade. E, assim, eu tenho muitos hobbies. Tem, tipo assim, coisa pra caramba de hobby que eu gosto de fazer. Às vezes a minha cabeça tá uma loucura, até porque eu faço muita coisa, realmente. Às vezes não dá pra fazer tudo e eu fico muito chateada porque eu queria fazer tudo de uma vez.
Cara, e isso tá me fazendo muito bem. Escrever me faz muito bem. E eu ainda tô tendo mais de uma ideia, eu tô com vários plots na minha cabeça. Eu já tenho mais 2 histórias que eu tô escrevendo. 3, na verdade, porque eu também tô escrevendo uma Alma Eleven pro Twitter, porque eu preciso de um conforto Me Eleven agora. E assim, se tornou ainda melhor, mais satisfatório, porque a minha escrita tá muito melhor, sem comparações. Hoje em dia eu leio muito mais do que eu lia naquela época, apesar de, como eu falei, ter sido sempre incentivada a ler. Hoje em dia eu leio com certeza muito mais do que eu lia naquela época. Eu lia, mas não tanto quanto eu leio hoje em dia. Se vocês têm algum hobby que vocês desistiram, deixaram de lado por algum motivo, em algum momento, que vocês gostavam e, enfim, vocês deixaram de lado, comecem a fazer de novo. Falando como uma pessoa que se cobra muito. Você não precisa ser perfeita, é um hobby, tá tudo bem. E isso é algo que eu digo pra mim mesma, sempre, porque quando eu tô escrevendo, eu fico pensando muito nisso. Eu quero que esteja perfeito, eu quero que eu vou lá escrever e pronto, não vai ter nenhum erro, mas não é assim, vai acontecer e tá tudo bem. Mesmo que seja um hobby que, sei lá, futuramente você queira transformar em sua profissão, tá tudo bem você não ser perfeita de início, porque isso, assim como vários outros hobbies, é uma coisa que é questão de prática. Com a prática, com o tempo, isso vai aperfeiçoando e você vai ficar melhor. Não precisa ser logo de cara, vai estar tudo perfeito. E você não precisa voltar de uma vez só. Como eu falei, eu não voltei a escrever de uma vez só. Eu fui aos poucos. Quando eu vi, eu simplesmente estava escrevendo de novo. Não foi de uma vez. Vai aos pouquinhos, no seu tempo, tá tudo bem. O importante é que você volte a fazer aquilo que você gosta. Como eu falei, é algo que eu tô dizendo até pra mim mesma também, porque, como eu disse, eu sou uma pessoa que eu me cobro muito pra que as coisas saiam perfeitas logo de cara. E não precisa, entendeu? Escrita é uma coisa que você vai aprimorando conforme você lê mais, conforme você escreve mais, conforme você pesquisa mais, você estuda mais. E quando você perceber, a sua escrita já tá melhorando. É um processo. Eu não roteirizei esse vídeo, não anotei os tópicos, eu simplesmente vim com tudo que tava na minha cabeça que eu queria falar e fui falando. Eu queria que fosse algo mais natural, mais intimista, como se a gente estivesse aqui, entendeu? Numa chamada de vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no meu canal. Agora eu vou começar a postar um vídeo por semana. Eu quero me comprometer a isso. E eu pretendo trazer mais vídeos como esse pra cá, então espero muito, muito de verdade que vocês gostem desse aqui pra mim poder trazer mais. É isso, um beijo e tchau, tchau. Até o próximo.